5 coisas que as pessoas fazem que diminuem a nossa independência. Eu tenho certeza que você já fez pelo menos uma delas, principalmente a última. Sou Thiago Ávila, socioambientalista, internacionalista, comunicador, e me segue aqui para mais conteúdo sobre o mundo de verdade que a gente vive. Vamos lá? A primeira das 5 coisas que diminuem bastante a nossa independência é a reprodução de uma cultura colonizada. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que sabe o nome de todos os bairros de Nova York, sabe o nome de todos os rios ali que estão em grandes capitais da Europa, e não sabem essas mesmas informações do Brasil, onde vive. E o problema não é saber, porque saber é bom, esse conhecimento é bom sobre o mundo. O problema é quando não se conhece o lugar de onde vive. Esse nível de desconhecimento apaga, silencia e desvaloriza o que é local. E dar valor só para o que vem de fora é, de fato, reproduzir uma cultura colonizada. É muito importante que a gente conheça bastante sobre o lugar que a gente vive, sobre o Brasil, sobre a América Latina, porque senão a gente vai ficar dando valor a tudo que vem de fora e negligenciando e desvalorizando a imensa cultura que a gente tem aqui. E essa, sem dúvida, é uma forma muito aproveitada por quem quer negar a nossa independência para tratar como se fosse algo mais civilizado, algo mais avançado, o que vem ali do norte. A segunda coisa que as pessoas fazem muito, porque está presente nisso desde que a pessoa começa a ser educada no Brasil, é a reprodução de uma história fabricada. A gente ouve que o Brasil foi descoberto e não invadido. A gente ouve a história de todas as dinastias da monarquia inglesa, por exemplo, e a gente ouve na própria história do Brasil uma história fabricada, né? De reis, imperadores, regentes, marechais, como se a nossa história fosse essa história fria, submissa, onde os povos não participaram. A história que ensinam pra gente não fala verdadeiramente do impacto, da importância da balaiada, da cabanagem, do Quilombo dos Palmares, da Confederação do Equador, do Frei Caneca. Tem tanta história viva e de luta, e a gente ouve de Barão do Rio Branco, a gente ouve de Dom Pedro, as margens do Rio Ipiranga, e isso só reforça a nossa dependência, não só as classes dominantes locais, mas também as metrópoles do norte. Lembrando que quanto mais autoritária a pessoa é, principalmente aqui no nosso continente, normalmente mais submisso ele é ao norte global, que dirá o anterior aí, que prestava continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, quando a gente aceita e repete essa história fabricada, a gente está reforçando a nossa dependência e negando nossa real independência. E tem uma terceira coisa que as pessoas fazem muito, que limita a gente a alcançar a nossa verdadeira independência, que é o reforço a um discurso privatista. Aquela ideia de que tudo que é privado é melhor, de que o povo e o governo, que é público, não tem capacidade de gestão, que não tem capacidade de inovação, que não tem capacidade e competência para prover bons serviços e boas mercadorias. Essa ideia ela é falsa, gente, e ela é importada do norte global. Essa teoria privatista, muito característica do neoliberalismo, ela é importada dos Estados Unidos, gente. Ela vem tomando o mundo inteiro, desde ali da década de 70, com muita força, porque isso reforça o domínio não só das elites locais também, que concentram renda, concentram capital, mas também do capital transnacional, dos grandes grupos econômicos que controlam ali a maior parte de renda e riqueza no mundo. Portanto, toda vez que a gente reforça um discurso privatista, não só a gente está dando mais poder àqueles que estão no norte, aqueles que controlam o comércio internacional, aqueles que controlam as moedas, aqueles que impõem sanções a outros países, mas a gente também está mercantilizando a nossa vida, privatizando o água e saneamento, privatizando produção de energia elétrica, privatizando saúde e educação. Isso limita a nossa capacidade de ser verdadeiramente independente. Então, reforçar o discurso privatista é necessariamente abrir mão da verdadeira liberdade, que é você não estar submetido pelo mercado a ninguém. Essa quarta coisa eu sei que pega muita gente despercebido e é algo que limita profundamente a nossa real independência, que é o reforço a um discurso desenvolvimentista, porque esse desenvolvimentismo é neocolonial. Vou explicar. A partir do momento que as colônias no sul global foram conquistando a sua independência formal das metrópoles do norte, precisava de uma nova ideologia, um novo discurso que justificasse eles seguirem sugando das nossas veias abertas. Não adiantava mais você dizer que existia uma metrópole, que a gente devia obediência, que tinha um rei que conquistou aquilo pelo direito divino dele. Precisava de uma nova teoria que justificasse essa dominação. E essa teoria foi o desenvolvimento, formulada nos Estados Unidos, que dizia que agora o objetivo dos países, agora livres, era seguir sendo primários exportadores, provendo para o norte global, para o centro do sistema capitalista, a fertilidade do seu solo, os recursos minerais, a força de trabalho do seu povo, o grau de incidência solar que tinha naquele país, para que os países seguissem fornecendo isso muito barato ao centro do sistema, mas pegando o pouquinho que sobra do banquete deles
para investir em políticas sociais, em políticas diversas ali, e quem sabe um dia esses países se sentariam à mesa dos países desenvolvidos. Eu não preciso nem dizer que todos os países que seguiram essa receita de desenvolvimento, seguindo as regras do FMI, do Banco Mundial, dos Estados Unidos, nunca alcançaram tal desenvolvimento, porque não foi feito para alcançar o desenvolvimento, foi feito para manter a gente uma colônia. E às vezes as pessoas pensam que isso está muito longe, mas na verdade, para o centro do sistema, o sul global, e nós no Brasil, por exemplo, nós ainda somos, no que a gente chama de divisão internacional do trabalho, só um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande poço de petróleo, um grande cassino para especulação financeira. Eu sei que é incômodo falar isso, mas isso beneficia demais ao centro do sistema, e beneficia demais aqueles que querem manter a gente sob exploração, sob opressões e sob destruição da natureza. E aí eles constroem ideologicamente a ideia de que seguir com o agronegócio, que é ecologicamente destrutivo, socialmente injusto, economicamente ruim para o nosso país, é na verdade a grande salvação, que o agro carrega o Brasil nas costas, que a grande mineração é o que tem de mais moderno, e vamos explorar petróleo em tudo quanto é lugar, inclusive na foz do Rio Amazonas. Essa ideia busca manter a gente fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia na época do pau-brasil, na época da cana, na época do cacau, na época da borracha, na época do ouro de Vila Rica. É uma lógica primária exportadora colonial. Ao invés de ser meramente um país do sul global, subalterno, primário exportador, o Brasil tem todas as características para ser a maior potência socioambiental do mundo. A gente tem o maior rio do mundo, a maior floresta tropical do mundo, a maior reserva de água potável disponível em forma líquida do mundo, boa parte da biodiversidade do mundo está presente aqui, incidência solar, incidência eólica, tem tudo para ser uma imensa potência socioambiental. Só que isso não está nos planos daqueles que querem manter a gente dependentes, tanto de uma classe dirigente local que controla a terra, que controla as minas, que controla boa parte do sistema financeiro local, como de uma submissão ao centro do sistema, que controla o comércio internacional, que controla o valor dessas commodities, que impõe sanções e que, portanto, de fato, controla e mantém dependentes os países que são primários exportadores. Não dá para seguir essa lógica e, ao contrário, a gente tem como seguir um caminho de bem viver, uma alternativa ao desenvolvimento. E aí tem essa quinta que eu sei que pega muita gente, que limita muito a nossa verdadeira independência, que é o apego a uma passividade desmobilizada. Isso tem a ver com todas as quatro coisas anteriores, porque a partir do momento que você acredita numa história fabricada, de que foi Princesa Isabel que acabou com a escravidão e não a luta do Quilombo dos Palmares e tanta luta por libertação, de que foi Getúlio Vargas quem trouxe os nossos direitos trabalhistas e não o povo em greves massivas, de que foi benevolência dos ditadores da ditadura militar que acabou com aquele regime depois de 21 anos e não uma mobilização e um ascenso da luta de massas. Enquanto a gente acredita nessa história fabricada, a gente vai esquecendo que só quem faz transformação verdadeira, que emancipa as pessoas, é o próprio povo em luta. A gente lutou muito para derrotar o projeto genocida e ecocida anterior, que de fato mantinha a gente sob uma submissão vergonhosa aos impérios do norte. Mas a gente ainda tem muito que caminhar. Isso não vai vir só a partir do voto. Nós não vamos transformar o Brasil num país verdadeiramente independente apertando um botão a cada 4 anos. A gente precisa se mobilizar. Não vai ser só na institucionalidade, a gente sabe os limites dessa ferramenta, os acordos que vão sendo obrigados a fazer, o quanto se cede, o quanto abre mão de um projeto de emancipação real. Então nós precisamos agir, porque como dizia o Frei Beto, lidar com o governo é igual cozinhar feijão, só funciona sob pressão. E mesmo o mais aliado dos governos precisa da força popular para ultrapassar as barreiras limitantes desse sistema político que não foi feito para trazer a real independência das pessoas. Então, nós temos que ir à luta, porque a passividade desmobilizada só favorece aqueles que querem nos manter dependentes para sempre. E é importante a gente lembrar, e a história ensina isso muito bem, que todos os governos que seguiram uma ideia de passividade foram derrotados. E nós não queremos que isso aconteça com a gente. E essas são 5 coisas que eu escolhi, de várias que limitam a nossa verdadeira independência. Nós temos um caminho longo, gente, até ser de fato livres, independentes, até o povo brasileiro não viver exploração, opressões nem destruição da natureza. Mas e aí, dessas 5 coisas, quais que você já fez hoje ou que fazia antes e hoje não faz mais? E quais outros comportamentos você entende que reforçam a nossa dependência? Eu sou Thiago Ávila, socioambientalista, comunicador internacionalista, e me segue aqui para mais conteúdo como esse, para a gente analisar e conhecer o mundo de uma forma que os donos do poder nunca vão deixar a gente acessar.